Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Aqui você vai conferir. Em apenas uma semana, Stellantis e Toyota anunciam mais de 40 bilhões de reais no Brasil. Troca de comando como o dono da Amazon superou Elon Musk e virou o homem mais rico do mundo. Sinal de alerta na Apple, vendas do iPhone desabam na China e causa arrepio em investidores no mundo. Festa na Embraer, a fabricante de aeronaves brasileira fecha um acordo bilionário com a American Airlines. E uma das maiores redes de cinema nos Estados Unidos entra em recuperação judicial. Eu sou o Bruno Meyer e o Business, seu programa de negócios na TV, está no ar. E em questão de 24 horas, duas gigantes do setor automotivo anunciaram mais de 40 bilhões de reais no Brasil. Vamos começar pela Stellantis, a dona aí das marcas Jeep, Fiat, Peugeot, Citroën. Ela fez um anúncio o mais robusto, na verdade, de todos. 30 bilhões de reais no Brasil, isso no período de 2025 a 2030. Esse número que eu falei de 30 bilhões é o maior investimento na história da indústria automotiva na América do Sul. E todo esse dinheiro será aplicado no lançamento de 40 novos produtos durante esse período, como motores, carros e também o desenvolvimento de novas tecnologias com potencial de serem exportadas para países vizinhos da América do Sul. A Stellantis tem 3 fábricas de automóveis no Brasil. O grupo também tem 2 plantas na Argentina que vai receber 2 bilhões de reais em investimentos. É bom lembrar que esse anúncio de agora aconteceu um dia depois da Toyota, a Toyota, que é a maior vendedora de carros do mundo, depois de ela anunciar aí 11 bilhões de reais de investimento por aqui. Esse investimento da Toyota se junta a outro 1 bilhão e 700 milhões de reais anunciados em abril de 2023 pela companhia para a fabricação de um terceiro modelo, um SUV compacto híbrido também na unidade de Sorocaba, porque os novos carros, esses novos carros aí da Toyota vão ser produzidos em Sorocaba. Agora, uma pergunta que muita gente tem feito: por que será que as montadoras, tanta montadora, tem investido no Brasil? E nós temos, inclusive, aqui no telão do Business, o investimento de 8 grandes montadoras, né? Desde a GM, a Volkswagen, a Toyota, a Great Wall, né? A Volkswagen com 16 bilhões, a GWM, a chinesa, com 10 bilhões de reais, a Renault com mais de 5 bilhões, Caoa, BYD com 3 bilhões de reais, a Nissan com quase 3 bilhões, né? 2 bilhões e 800 milhões. Esse é o panorama aí de investimentos que essas montadoras de vários lugares do planeta têm investido no Brasil. E a resposta é que todas elas têm se movimentado. Primeiro, para colocar de pé os planos que elas têm de descarbonização e redução de emissões nos veículos produzidos e vendidos no país, no Brasil. Mas não é só isso, não. Essa também é uma tentativa, uma resposta, a uma nova ofensiva de marcas chinesas, especialmente aqui, olha, da BYD e também da Great Wall Motors, que chegaram forte nos últimos tempos no país e também, como a gente mostra aqui no telão do Business, também anunciaram planos bilionários de produzir modelos eletrificados no Brasil e já a partir deste ano. E girando o assunto, vamos de setor aéreo, porque a American Airlines fechou um acordo bilionário com a Embraer, a nossa Embraer, para a compra de até 133 aeronaves, entre 90 jatos e também o direito à compra de outros 43. Todos do mesmo modelo, o E175, e tudo vai para a aviação comercial. O acordo pode superar o valor de 7 bilhões de dólares.
Essas aeronaves vão ser direcionadas para a aviação regional da American Airlines nos Estados Unidos. Com essa compra, a companhia pretende aposentar todas as aeronaves com até 50 assentos até o fim da década. O CEO da American Airlines, Robert Isom, destacou que o pedido irá fortalecer a frota da companhia com aeronaves mais novas e mais eficientes. Segundo um executivo da empresa, esse modelo produzido pela Embraer, o E175, é a espinha dorsal da aviação regional dos Estados Unidos. E olha, uma mudança no pódio dos homens mais ricos do mundo, porque Elon Musk já não é a pessoa mais rica do mundo. Quem é que entrou no lugar? É um velho conhecido deste topo, é Jeff Bezos, o dono da Amazon, que a partir de agora é o homem mais rico do mundo. E tudo isso só foi possível por conta do valor das ações. Vamos começar do valor da ação da Tesla, porque em apenas um dia a montadora elétrica de Elon Musk caiu 7,2% depois de dados preliminares mostrarem que as remessas da fábrica da Tesla em Xangai caíram para o menor nível em mais de um ano. A Amazon, pelo contrário, vem numa boa fase com melhor crescimento de vendas online desde o início da pandemia. As ações da Amazon mais que dobraram desde o final de 2022 e estão a uma curta distância de um recorde histórico. Já a Tesla está cerca de 50% abaixo do seu pico em 2021. A fortuna deste homem aqui, de Jeff Bezos, com isso, chegou aos 200 bilhões de dólares, o equivalente a quase R$1 trilhão. Você ouviu bem. Jeff Bezos, o dono da Amazon, tem hoje um patrimônio de praticamente R$1 trilhão. Já Elon Musk, na outra ponta, tem um patrimônio aí líquido de 197 bilhões de dólares, algo em torno aí de 976 bilhões de reais, um valor bem próximo aí de Bezos. Essa é a primeira vez que Jeff Bezos, que tem 60 anos, lidera o ranking da Bloomberg de pessoas mais ricas desde 2021. E a maior parte dessa fortuna de Jeff Bezos vem de uma participação que ele tem de 9% na Amazon, porque ele é o maior acionista individual da varejista online, mesmo depois que ele vendeu muitas ações, foi tema aqui do Business, vendeu 50 milhões de ações, que no valor aí dava cerca de 8 bilhões, isso ocorreu no mês passado. E olha, por falar em Elon Musk, o Musk anunciou que a Tesla deve lançar o carro mais rápido do mundo e não é para muito longe não, é já para este ano. É a nova versão do Roadster, que só para você ter uma ideia da potência desse veículo que eles querem lançar, o veículo pode ir de 0 a 100 km por hora em menos de 2 segundos, tendo uma velocidade média de 400 km por hora. É a segunda geração desse carro, que a empresa lançou em 2008 e que deixou de ser fabricado em 2012. Na época, a Tesla decidiu reunir os seus esforços na produção dos sedãs. Musk anunciou que o carro vai ser uma colaboração entre a Tesla e a SpaceX, suas duas empresas mais valiosas. A empresa aeroespacial vai trabalhar no sistema de propulsão. O veículo tem um mecanismo de propulsores de ar frio comprimido, similar ao usado em foguetes. E essa estrutura ficaria localizada na traseira do carro para dar velocidade espacial. E olha, falando de gigantes aí de tecnologia, essa foi uma semana para ser esquecida na Apple, porque as vendas do iPhone, a maior fonte de receita da companhia, caíram 24% na China nas 6 primeiras semanas deste ano, derrubando a empresa para o 4º lugar, como a mais popular no mercado de celulares. Segundo dados da consultoria Counterpoint, a rival, a Huawei, subiu 64% nas vendas no mesmo período, impulsionados aí muito pela demanda por um modelo específico da marca. Portanto, a empresa aí subiu para o 2º lugar entre as empresas mais populares, com uma fatia de 17% do mercado chinês.
A chinesa Vivo, que não tem nada a ver com a Vivo que a gente conhece, né, que tem relação com a Telefônica, ficou em primeiro lugar do ranking, enquanto a Oppo ficou na terceira posição. As vendas de smartphones na China caíram 7% no ano e a Counterpoint projeta que o mercado vai continuar fraco ao longo do primeiro trimestre. A Apple perdeu o título este ano de empresa mais valiosa do mundo, porque há uma crescente preocupação de investidores sobre a demanda pelos produtos da companhia, algo que tem pesado sobre as ações da empresa neste início de ano. Várias corretoras cortaram recomendações sobre as ações da Apple diante de preocupações de que as vendas do iPhone seguirão fracas, especialmente no maior mercado da empresa, o mercado chinês. E é o que os dados têm mostrado. Há ainda uma desconfiança de que a Apple anda um tanto devagar, um pouco atrasada, quando se pensa em inteligência artificial em relação aos concorrentes. A gigante liderada por Tim Cook viu as ações se valorizarem apenas 27% no ano passado. É uma valorização, claro, mas o mercado esperava bem mais de uma das mais valiosas empresas do mundo, com um valor de mercado acima de 2 trilhões de dólares. A Apple, na verdade, ela já sabia que teria uma queda nas vendas, tanto que fez uma promoção inédita em janeiro na China, com descontos na linha iPhone 15. Mas nem esse descontinho que ela deu fez com que a empresa freasse esse tombo de 24% nas vendas nesse início de ano. Agora, vindo para o Brasil, parece que virou rotina em uma das mais famosas varejistas femininas do Brasil, porque a Marisa trocou o presidente pela segunda vez em um mês. A empresa, ela anunciou que o Edson Garcia foi nomeado como novo presidente da companhia. Ele vai assumir o cargo nos próximos 30 dias e terá uma duração, um mandato com duração de 1 ano. Garcia atualmente é presidente da varejista de moda Caedo e vai substituir Andréa Menezes, que havia sido alçada ao cargo há um mês atrás. Andréa foi anunciada como a primeira mulher a ocupar o cargo de CEO da Marisa. Andréa Menezes não vai sair da empresa, ela segue como presidente do Conselho de Administração. As mudanças na Marisa mostram os desafios da empresa. Mais de 100 lojas já foram fechadas nos últimos tempos. Em 2023, 89 unidades foram fechadas, além de 10 unidades também em dezembro de 2022, além também que ela está fazendo muita renegociação de dívidas com bancos, fornecedores e proprietários de imóveis. Aqui no Business a gente gosta de ouvir histórias de empreendedorismo que deram certo, né? E a gente vai receber um convidado que tem essa história. Ele começou como ajudante de um bar aos 8 anos de idade. Hoje é dono da CrossFox Elétrica, reconhecida aí no mercado como uma boa distribuidora e fabricante de fios e cabos elétricos. Quem está aqui nos estúdios do Business é o Paulo Durso, que é fundador da CrossFox Elétrica. Obrigado pela presença aqui no estúdio, Paulo. E a minha primeira pergunta, eu não posso deixar de que você conte ao nosso espectador como é que um sujeito que começou como ajudante de um bar aos 8 anos de idade conseguiu levantar e consolidar uma empresa de soluções, né, de materiais elétricos. Como? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Já vi tantas matérias aqui otimistas, né? Um investimento aí de 30 bilhões. Aí do setor automotivo. Você viu quantos bilhões vai entrar aqui? Sim. Vão entrar aqui no Brasil? Embraer, tudo. Então tem muita coisa também no Brasil. Então vocês aí que estão aí, acredito que o Brasil tem muitas coisas aí para fazer de novidades igual a CrossFox. Uma das coisas que eu sempre quis fazer na vida são coisas boas para todo mundo. Inclusive, eu sempre busquei novidades. Então, eu vejo que a CrossFox ela está cada vez mais no caminho certo. Agora, eu quero que você foque na minha pergunta mesmo. Como é que aquele garotão lá de 8 anos, garotinho, na verdade, de 8 anos, foi e conseguiu construir uma empresa mesmo bem sucedida? Sim, você sabe que essa é uma pergunta até bacana de falar, que muitas das coisas, quando eu falo, e eu não tenho muito tempo até para estar contando, que são muitas coisas, que foi até o lançamento do meu livro. Você lançou um livro, que eu vou falar já, né?
Então, todas as histórias aí que eu passei, e foram bastantes, eu deixo até para o pessoal. Aliás, até faço uma distribuição do livro gratuitamente. A única coisa que eu cobro das pessoas é a leitura. Então, se alguém quiser, depois vou até deixar o e-mail para vocês. Basta a pessoa me mandar o endereço e o nome que eu mando gratuitamente o livro para as pessoas. Então, tem muitas histórias. Mas as diversidades todas que apareceu para a minha vida, todas foram, para mim, não foram diversidades, para mim foram um ensinamento. Então, todas as dificuldades que eu tinha, eu entendia como eu tinha que passar por elas e levar o meu melhor. É como se era um desafio novo para mim. Então, todas as dificuldades que eu tive, agradeço, e as que eu tenho até hoje, é você saber como trabalhar com as dificuldades. Eu acabei buscando todas elas e superando cada uma de uma forma bem... E cada vez que eu saía delas, saía com mais força, com mais garra, querendo fazer mais, fazer o bem, buscar qualidade, querer buscar o conhecimento, saber o que você está fazendo, buscar um estudo, que é principalmente isso, que as pessoas acabam não querendo também... um estudo, não quer aprender, não quer fazer algo diferente. Ô, Paulo, você vem da onde? Eu sou aqui de São Paulo mesmo. Você é de São Paulo? São Paulo, me formei em comércio exterior. Tá. Tudo aqui em São Paulo. E qual que é, afinal, o grande business de vocês, da empresa de vocês? Hoje nós comercializamos os cabos elétricos, né, os blindados de fita de cobre, cabo de cobre nu, mas a gente tem toda a solução para uma obra. Então, o que a gente acaba fazendo logisticamente para as grandes empresas e para todas as empresas que você tem uma obra, nós conseguimos atender ela por completo. Então, às vezes as empresas querem dividir a compra aqui em São Paulo, compra em Curitiba. Hoje a CrossFox consegue fazer um trabalho para eles, é um trabalho de qualidade, levar conhecimento. A gente tem um trabalho de engenharia também na CrossFox. Às vezes até a pessoa que está ali fazendo uma determinada compra, às vezes ela não está nem atualizada para novos equipamentos, nova tecnologia. A gente acaba explicando para eles, levando umas condições e às vezes nem o preço tão maior. Às vezes você consegue levar uma condições até melhor para os nossos clientes. E toda essa mudança que a gente estava mostrando, Ana, se a gente tiver ainda aquela arte do setor automotivo, seria muito legal colocar aqui no telão. Porque toda essa mudança, esse investimento, por exemplo, que está... Aqui, olha, todo esse investimento que vai entrar nos próximos tempos no Brasil, né? Desde a GM com 7 bilhões, tem os 30 bilhões anunciados essa semana da Stellantis, né? Tem muito a ver, como eu expliquei no começo do programa, com a questão de transição energética. Essa transição energética, ela está impactando o teu negócio? Sim, eu fico até feliz com esses números, porque é uma oportunidade para o Brasil, uma oportunidade para quem está querendo buscar um mercado. Às vezes você está no mercado, igual acabamos de ver aí, a parte do cinema, são as novidades, você tem que estar pronto para elas. Então aqui... Os números estão dizendo, é um mercado que todo mundo tem que começar a cativar, conhecer, entender por que eles estão vendo esses números e ainda muita gente aqui no Brasil ainda não acabou observando quais as mudanças que tem que fazer. Então é uma grande oportunidade hoje para quem já está no negócio melhorar ou quem não está, é um mercado muito bom que está vindo aí com novidades. Então você tem que estar... pronto para isso. A gente está falando dos elétricos, né? Sim. Porque a maior parte... Elétricos e híbridos, né? Porque tem muita gente anunciando aqui também híbridos. Agora, você me contou, você não está no setor automotivo, né? Não estou no automotivo, mas no elétrico... No elétrico tá. Sim, o elétrico é a essência solar, do negócio, né? A energia eólica. Mas você comentou comigo antes que vocês, um dos grandes business de vocês mesmo é a energia solar, é isso? Sim, são os parques eólicos, os parques de usinas de energia solar. Essa está crescendo muito aqui no Brasil já há alguns anos. Você como empreendedor, dono de uma empresa que vive isso diariamente, como é que você tem visto... o interesse e a procura das pessoas, das empresas, com relação à energia solar? Já faz alguns anos, já uns 7 anos já que eu posso falar que eu visitei até uma feira em Cuba e eu já vi como que os chineses já estavam com a tecnologia bem mais avançada que muita gente aí. Foi quando eu voltei aqui para o Brasil e vi que nós já estávamos atrasados. Então os chineses já estão com uma tecnologia anos na frente de todo mundo. Quando eu voltei para o Brasil, comecei a procurar isso, quem estava fazendo energia solar, tudo, aí foi a diferença que fez a CrossFox crescer muito. Porque todo mundo não estava acreditando. É igual hoje, tem muita gente que não está acreditando nem no carro elétrico. Só que o carro elétrico está vindo aí uma enxurrada de carro elétrico. Então,
As pessoas ficam muito esperando para ver se vai dar certo. Isso já deu certo, não é que vai acontecer. Está acontecendo. E números, quem sair na frente... E os números estão aqui, então estão investindo. Então as pessoas falam, não vai acontecer, já aconteceu. Então, para quem estiver um passo na frente e entender o que está acontecendo... Paulo, essa é a maior transformação desde que você fundou a sua empresa? Fundou em 2006, né? 2006, isso. Então, 2006. Desde 2006, quando você fundou a empresa, essa transformação que a gente está falando, dos elétricos, do interesse dos brasileiros, por exemplo, em energia solar, essa é a maior transformação que você vê desde 2006? Sim. Aqui para o Brasil, em questões de tecnologias e tudo que é muito novo, o Brasil também ainda não tem toda essa estrutura. Então, o Brasil também, além de estar recebendo dos carros elétricos, o Brasil ainda não tem toda a infra. Então, tem muita coisa, muitos investimentos ainda que tem que acontecer. Então, você vai procurar um carregador de carro elétrico hoje, ainda estão poucos lugares. Então, vai crescer muito isso. Até a manutenção desses carros, quem que vai estar fazendo, quem vai estar... Já tem o conhecimento, já tem a tecnologia, a engenharia, então são vários setores que você tem que buscar, que está chegando. Aliás, já chegou. Eu acompanho o pessoal que vem todos os meses aprender a parte de fotovoltaica, que é a energia solar para casas, você colocar alguns equipamentos na sua casa solar para você não ter mais a energia elétrica, a sua conta de energia elétrica. E isso vem crescendo muito. O retorno é muito hoje para quem está comprando. Então, isso vale muito a pena e isso aí acaba afetando onde? No bolso. Então, quando você consegue fazer um investimento que você depois consegue diminuir, esse investimento é muito bom. Então, as pessoas ainda continuam. Será que vai acontecer? Mas você já sente isso no teu bolso. Então, é algo que você vai investir e depois você vai ver como você vai estar lucrando até com toda essa o seu investimento. Bom, como o Paulo já falou, ele lançou um livro, né, que é o Tudo Pode Dar Certo. Mas para tudo dar certo, seu Paulo, o que precisa para tudo dar certo na vida, na trajetória, na profissão? Isso é uma coisa que eu falo, assim, é uma receita muito fácil, né, que aí acaba se tornando tão difícil. Tudo pode dar certo. No meu caso, para mim, tudo pode dar certo é quando todas as pessoas à sua volta estão felizes. Inclusive, o meu cliente tem que estar feliz, aliás, o meu parceiro tem que estar feliz e as pessoas junto comigo têm que estar felizes. Então, tudo pode dar certo quando todos estão cooperando e você fez essa roda, todo mundo está satisfeito. Aí é quando as coisas começam a acontecer para você de uma maneira muito fácil e simples. Quando você deixa a pessoa ao teu lado feliz, ela também quer ver você feliz. E isso vai contagiando. Então, você levando para o teu cliente melhorias, aquela honestidade, aquela transparência, ele começa a acreditar em você. Quando você faz uma parceria bem feita e ele vê que você não está explorando, que de fato você quer trabalhar, você também ganha um grande parceiro. E os seus colaboradores são assim. Quando lá na CrossFox tem muita gente que chega lá que nunca fez uma faculdade ou alguma coisa técnica, nós damos oportunidade para eles, porque nós queremos cada vez mais ver as pessoas felizes e conquistarem. E quando elas conquistam, tudo pode dar certo. Agora, vou voltar à primeira pergunta, que foi como eu apresentei o Paulo aqui no Business, né? O garotinho lá de 8 anos de idade ajudando num bar. O que essa experiência lá no bar ajudou no profissional que você é hoje? Lá no bar eu tive a sorte de encontrar o meu anjo. E meu anjo era o meu tio Lourenço. Ele foi um anjo na minha vida, então por isso que hoje eu gosto de ser um anjo na vida das pessoas. Porque como eu vejo a importância de você ter um anjo. E quando você tem um anjo, que é aquela pessoa que chega para você e fala, ó, você tem que agir desse jeito, você está no caminho errado, você tem que ir para o caminho certo. Então quando eu estava ali no bar e aquele meu anjo falava, você tem que estudar, você tem que trabalhar. Aí eu pensava para mim, mas isso é algo simples, trabalhar, estudar. E aí você vai vendo com a vida. Você era de classe média, classe... Não, eu morei em comunidades. Morou em comunidade. Então, eu estava ali na comunidade quando eu fui morar com a minha mãe aos 8 anos. Então, você acaba vendo tudo, aprendendo tudo. E aí eu ia pro bar. E esse meu anjo falava, você está vendo as coisas que tá de errado. Ia pro bar para trabalhar, para trabalhar, né? Não era. Não. Ia pro bar para trabalhar. E aí, quando eu estava ali no bar, esse meu anjo falava, você está vendo que tem de errado, certo? Então, se você quiser aquele caminho, você sabe qual é o seu final. Ele falou, agora tem um caminho um pouco mais difícil, que é você acordar cedo, trabalhar, estudar. Esse trabalho aqui que você vai fazer, estudar, lá no final pode ser que você não ganhe tanto dinheiro, não fique rico, mas você vai ter uma vida
que você possa falar para todo mundo que você trabalha honestamente, você pode ser um exemplo para muitas pessoas. Então, esse meu anjo que me salvou. Agora, a gente está falando de empreendedorismo, né? E como o nosso público gosta muito desse tema, é muito difícil empreender no Brasil? É muito difícil, requer você estar em vários ambientes, você tem que estar lidando com muitas coisas aqui no Brasil. Não é fácil, você tem que estar o tempo todo ligado em tudo, ligado aos novos eventos que estão vindo, tecnologia, os planos fiscais que estão aí, como você trabalhar, muitas coisas novas, cada estado age de um jeito, às vezes você vai vender para um estado, lá o imposto é diferente, então requer muita coisa. É o concorrente que trabalha de uma forma equivocada, que ele acaba vendendo material sem qualidade para o mercado, aí você tem que ir até o teu cliente, explicar para ele, você está comprando algo diferente, e às vezes a pessoa que está comprando não entende, então você tem que pegar o produto, levar para ele. Nós fazemos um trabalho isso grande hoje aqui em São Paulo, e estamos tentando levar para os estados, que é levar tecnicamente as amostras dos concorrentes até, e mostrar para os clientes que eles estão comprando algo equivocado. Então isso requer muito trabalho, então você acaba perdendo muitos pedidos que você poderia estar trabalhando, investindo em coisas boas, e aí você tem uma pessoa que do outro lado não paga imposto, vende equivocadamente, então ele atrapalha muito o mercado. Então hoje aqui no Brasil você acaba tendo isso, e às vezes você não tem o apoio que você deveria ter também do Estado, do próprio governo federal, em combater essas pessoas. Então, por exemplo, nós fizemos agora um material junto com um parceiro em Orlândia, que é um material antifurto. Então, até a divulgação de um material antifurto, a gente já tem dificuldade de levar. E esse é um tipo de material que você poderia estar levando para as empresas, e uma economia aí de bilhões, se falando. Então, hoje, fazemos algumas instalações em torres, onde esse cabo já não está sendo mais furtado. Então, tem alguns outros cabos na rede, roubam os outros cabos, mas esse já não rouba. Só que para você fazer esse trabalho, esse marketing, levar para as pessoas que você tem um produto, que eles não vão ter mais a necessidade de amanhã estar substituindo e tendo um custo alto, a gente também acaba tendo uma dificuldade até pelos órgãos mesmo, porque era um produto bom para os órgãos deles e levarem isso para frente, né? Agora, a gente está falando de todos esses desafios como empreendedor brasileiro, né? E a sua história de vida e profissional mostra que você é um empreendedor que deu muito certo. Agora, tudo deu certo na sua vida? Olha, muitas coisas deram errados, mas depois a gente faz dar certo. Esse é o segredo? Esse é o segredo, você pode ter certeza. Vai ter muito problema no meio do caminho, mas tem que pensar lá na frente que tudo vai dar certo. Exatamente, todo dia você vai ter vários seus desafios e problemas a serem enfrentados. Mas quando você já está pronto, você sabe, de onde eu saí, do que eu era, tudo, onde eu já estou, eu acho que eu consigo resolver. Muito bem, Paulo Dursi, é um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios aqui da Jovem Pan News, o Paulo Dursi, que é fundador e CEO da CrossFox Elétrica. Obrigadíssimo, viu? Eu que agradeço a vocês aí, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado mesmo. Obrigado. Vamos falar agora de uma rede centenária de cinemas nos Estados Unidos que entrou com um pedido de recuperação judicial. É a Metropolitan Theater, uma empresa familiar que opera 16 cinemas nos Estados Unidos, em estados como o da Califórnia, do Colorado e de Utah. Os documentos do pedido dizem que as consequências da pandemia de Covid na indústria cinematográfica afetaram diretamente o faturamento da rede. Outro agravante nessa crise da Metropolitan foi a greve dos atores de Hollywood, já que reduziu o lançamento de filmes esperados até 2025. A empresa apresentou petições para continuar a pagar despesas comerciais, incluindo salários para 240 funcionários. E a SpaceX de Elon Musk lançou um foguete do Centro Espacial da NASA, na Flórida, com destino à Estação Espacial Internacional. O público pôde acompanhar o foguete subindo da torre de 25 andares em disparada com rastros de fogo, e tudo foi transmitido ao vivo pela NASA e pela SpaceX através de um webcast. Esse foguete é um Falcon 9 que fará uma missão científica na órbita da Terra. No veículo espacial estão 4 tripulantes, 3 pilotos iniciantes
e um veterano de 64 anos, um médico americano e astronauta da NASA, que já esteve, inclusive, na estação em 2 ocasiões. A missão tem uma duração prevista de 6 meses e serão realizadas 250 experimentos, entre eles novas pesquisas científicas para se preparar para a explosão humana além da órbita baixa da Terra e além de beneficiar a humanidade. Estão incluídos no experimento ainda um estudo de organoides cerebrais para compreender distúrbios degenerativos, mudanças nos fluidos corporais durante voos espaciais e os efeitos da radiação UV e da microgravidade no crescimento das plantas. Que seja, portanto, cumprida com sucesso essa missão científica da SpaceX em parceria com a NASA. E o Business vai ficando por aqui. Eu sempre agradeço a sua companhia, a sua audiência, reforçando que o nosso encontro é aos sábados, às 3 da tarde, com uma reapresentação no mesmo dia, aos sábados, às 11h30 da noite. Tenham todos um ótimo fim de semana e sempre, olha, bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.